Boa noite. Boa noite, professor. Gente, vamos dar mais Boa uns... noite. Boa noite, professor. Boa noite. Vamos dar mais 5 minutinhos a galera chegar, a gente já começa, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Gente, eu falei que ia começar 5 minutos, né? Já foi. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Hoje a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho uma atividade para passar para vocês, tá? Eu vou passar para vocês essa atividade. Vocês vão me entregar esta atividade no dia da prova, tá? Espera só um pouquinho. Deixa eu só fazer um negocinho e a gente já volta a falar rapidinho. Me dá um minuto. Boa noite, professor. Boa noite. Gente, deixa eu falar para vocês. Eu vou passar, vou passar algumas coisinhas para vocês agora. No finalzinho, uma meia horinha antes, eu vou passar para vocês. Já estou até colocando, deixa eu ver se vai. Já foi, eu acho. Deixa eu ver se o link foi. Acho que o link foi. Foi. Vocês
conseguem ver o chat? Sim, não, talvez, quem sabe? Eu consigo. No chat tem um linkzinho. Tem um link. Isso, tem um artigo nesse link. Vocês vão me entregar esse artigo na quinta que vem, até quinta que vem, tá? Mas quem quiser entregar hoje, eu vou ceder esse espaço de um tempinho para vocês, de uma meia horinha, para que vocês façam, até se quiser entregar, para não ter trabalho e tal. Por quê? Eu vou passar um videozinho para a gente falando um pouquinho de USM, só para dar a gente rever algumas coisas. Eu vou passar umas questões para vocês para a prova, tá? E eu vou deixar um tempinho fazendo esse artigo, tá bom? Vocês têm até Professor, aqui. Pode falar, Luiz. o vídeo é sobre o quê? Sobre uma revisãozinha de OSM. Professor, então, Isso aqui é o resumo? É um resumo que você precisa desse artigo, é isso? Sim, eu quero uma resenha crítica desse artigo. Ah, Mas tá, fala- uma resenha crítica, ok. Mas vai ser para prova? Lá, de novo. É que eu tô perdida. Tá, peraí. Deixa o Luiz falar primeiro, que depois eu falo. Fala, Luiz. não explica, explica aqui, aí eu já falo depois, é melhor. Não, pode falar, sem problema. Então, professor, o que acontece? A gente conversou semana passada, porque agora que a sala se dividiu, né, e a gente é poucos alunos, a gente consegue trocar uma ideia melhor, Sem meio problema. que não tem muito mais, tipo, grupo, sabe? Tipo, distintos. É todo mundo junto. E aí a gente acabou chegando numa conclusão que, não sei, cara, pelo menos a minha didática e pelo que a gente conversou com os colegas aí, o vídeo, professor, ele fica meio, eu não Maçante. sei, cara. Hã? Maçante. Maçante, não sei te explicar, não é a mesma coisa, sabe? Às vezes Tudo bem. trava, inclusive, entendeu? Caso o senhor tenha, não precisa necessariamente ser para essa aula de hoje, porque o senhor já tinha preparado, mas para o segundo bimestre, se for possível, Claro, Luiz. Pode ficar sossegado. tudo bom? Que a gente conversou, a gente falou, como que a gente vai conseguir falar isso pro professor? A gente Pode falar, não conversou tem com o problema professor. não. Comigo não tem boi, cara. Pode falar, sem problema. Tá legal, professor, obrigado, hein, cara. Então vou fazer o seguinte. Eu tinha preparado, mas não tem problema, gente. A gente passa. Eu vou fazer então, que aqui a gente tudo na hora, né? A gente tem vários esquemas aqui. Vocês têm que me entregar então essa resenha crítica. Isso é um trabalho para nota, tá? De vocês. E aí isso que eu quero saber, porque a outra turma eu quero saber de vocês, é claro. Se vocês falarem não, Jean, vai embora. A outra turma ela tinha pedido para mim um tempo, porque eu fiz a mesma coisa que eu fiz com vocês, eu dei para outra turma, né? Não, Jean, a gente queria fazer tal, e ficar o feriado livre, porque semana que vem tem prova, a gente não quer fazer trabalho, né? Isso foi a fala deles. Eu estou falando vocês são pessoas diferentes, por isso que eu estou colocando isso para vocês. O processo que eu dei para vocês é o mesmo que eu dei para eles, tá? Eu dei um trabalho que é essa resenha, né? Valendo 2 pontos. Que eu quero que vocês façam. Vocês montem, coloquem para mim o nome de vocês e a resenha de vocês e me mandem, tá? Para que eu possa dar essa avaliação para vocês. Eu vou até colocar depois o link para vocês me mandarem, tá? Eles pediram um tempo hoje. Fala, Tom. Desculpa aí, eu queria saber qual a resenha. Tá no chat, Tom. Tá no chat. Ah, tá certo. Então, eles me pedindo esse tempo, pô, gente, a gente não quer passar o final de semana, nem semana que vem tem que estudar. Tu pode dar um tempinho para a gente fazer? Eu falei, não tem problema, eu dou. Por quê? Porque hoje eu vou dar uma revisãozinha, vou passar as atividades da prova, né, as perguntas que vocês estudem, e aí eu quero saber de vocês. Se a gente quer fazer hoje, você quer fazer semana que vem, é isso?
Vocês querem. Isso que eu falo, que eu quero saber de Ah, vocês. tá. Eu, particularmente, eu preciso de um tempo, sabe? Pra eu ler, digerir o negócio e tentar Vai dar para desenvolver. vocês aí em torno de uns 30 minutos, nessa faixa, 40, para vocês fazerem isso, entendeu? Até o tempo até demais para vocês fazerem isso. Professor, mas se, por exemplo, a gente tocasse a aula hoje, tipo, meio que uma revisão para a prova, igual o senhor tinha falado do vídeo que o senhor ia passar, e aí, quem achasse melhor fazer a resenha hoje, porque, por exemplo, eu não iria conseguir fazer agora, entendeu? Por exemplo, acabar te entregando bem mais tarde. Bem. Ou como tem um prazo para quinta, eu tô dizendo para mim, né? Como tem um prazo até quinta, eu iria fazer depois. Eu tô dando a mesma possibilidade para vocês que eu dei para outra turma. Tá? A outra turma quis, acharam melhor, tal. Aí cada turma é diferente da outra, é claro. Por isso que eu tô conversando com vocês. Sim. E tem gente que gosta Isso de daí adiantar logo na hora, né? Oi? Fala, Tem Jennifer. gente que gosta de adiantar logo na aula mesmo. Isso, porque por que eles falaram isso para mim? Porque ele falou, Jean, tá a tua aula, o trabalho é seu, né? E a gente também gostaria que você fizesse isso, porque a gente tem que estudar semana que vem, né? Tem um final de semana aí com feriado, pô, legal, mas a gente não quer fazer isso, tal. Eu achei legal, entendeu? Assim, gente, vocês são os clientes. Pensando Eu, em quem particularmente, trabalha, prefiro fim né? de semana. Pra quem trabalha, eu sei, mas eu, particularmente, prefiro fazer no fim de semana. Não, eu Agora eu até preferia gostaria de fazer agora, se desse tempo, né? Não sei, vamos ver. Mas eu queria só saber uma coisa. Isso daí vale ponto, é trabalho? 2 pontos. Ah, tá, entendi. Aí tem até qual dia para entregar? Vocês têm até quinta, até a prova, né? O dia da prova, que é a semana que vem. Ah, tá. Aí Vocês fica podem fazer a também, prova, na realidade, qualquer dia, né? Mas a minha prova, pessoal que se sabe aí. fosse presencial, seria na semana que vem, quinta-feira. Uhum. Tá? Então vocês têm até Peraí, quinta bugou. para entregar. Oi? Bugou aqui. Essa redação, essa crítica vai valer 2 pontos. 2 pontos. E a prova? 8. 8 pontos. E cadê a prova? Vai dar passar no portal? No caso, esse é um trabalho à parte que o professor está Ah, tá, fazendo, entendi. complemento da nota, entendeu? Para Isso. entregar Tô viajando aqui. Isso. A prova vale 8, o trabalho vale 2. Juntando os dois, 10. Uhum. Vocês que sabem, gente. Também podia ser agora, mas se achar melhor depois, tanto faz. Vocês decidem, vocês são os clientes, né? Vocês estão aqui. Eu, na realidade, Eu acho melhor, na minha opinião, a gente revisar a situação da prova aí, e aí a gente faz isso com o tempo no fim de semana. Que não Concordo, tem porque a prova a gente precisa estudar também, né? entendeu? Eu acho que seria melhor a gente fazer isso durante o feriado, aí o final de semana, que tem outras provas para fazer também. Então vamos focar na revisão da prova então beleza. hoje. É minha opinião, tá, gente? Mas aí é com vocês também. Sim. Não, tudo bem, eu apoio, então. Que aí é melhor que a gente já tem um norte, né? Pra prova. Sim. Já tira as dúvidas também. Realmente, eu sempre sou do time que faz revisão um pouco antes da prova. Sempre. Então, não precisa nem dizer. Porque tem professor que não passa a matéria e vai embora. Eu especificamente, eu gosto de tirar as dúvidas de vocês antes, né? Porque prova é prova, a gente sabe disso, não adianta a gente falar não, tal. A prova, sinceramente, vocês sabem mais do que eu que a prova online. Vou ser sincero com vocês, eu não tenho papas na língua, eu falo mesmo. A minha opinião, né? A prova online é meio uma venda com 2 buracos, sinceramente, né? É uma venda com 2 buracos, porque se vocês pegarem as respostas, as perguntas e jogarem no Google, vocês sabem que vocês não têm a resposta. Isso é real, né? Infelizmente, a gente tem esse problema no processo online, né? Se a prova fosse, tipo assim, quinta-feira, né? Eu aqui
e vocês aí fazendo a prova é uma coisa, mas vocês têm um período muito grande para fazer essa prova, e aí, querendo ou não, vocês burlam o sistema. Né? Eu não estou falando vocês, né? Eu digo quem quiser burla o sistema. Isso é básico. Né? Mas né? Eu acho que é complicado. Eu acho que esse processo online tem várias falhas, entendeu? Sinceramente. Tem várias falhas. Por exemplo, eu já fiz atividades online onde o sistema para o Google é bloqueado. Né? Então, você entra na prova, tudo bloqueado, você só tem você e a prova, ponto. Né? Então, aí é uma coisa válida. Mas fora isso, gente, desculpa, é tampar o sol com a peneira. Minha opinião, tá? Minha opinião. Não quer dizer que vocês todos façam isso. Fala, Luiz. Não, é porque, no caso, a prova, você consegue ter a consulta fácil ali. Numa prova na sala de aula, a gente não teria essa consulta. Então, né? E Porque, também, outra coisa, as perguntas que vocês têm nas provas são todas de concurso. Assim, a maioria das perguntas que a gente monta aqui são todas de concurso. Se vocês acharem isso é fácil. Infelizmente. professor, mas o senhor já mandou a prova, já? Já foi. Já foi porque... Só abre dia 1º, né? Mas já tá lá. Já tá no portal. Entendi. Mas dia 1º é hoje, professor. Então, hoje... Não, 11h59. Meia-noite, não é? 11h59? É isso aí. Tá, beleza. 2359, que com o sistema também é uma beleza, né? 2359 o sistema abre. Nossa, na passaram verdade... tudo errado pra gente também, né? Porque a gente achou que hoje já não tinha aula, porque já achou que começava hoje, as provas, né? Aí o professor Rafael entrou e falou que não, é a partir de meia-noite. Deviam ter colocado dia 2, né? No calendário pra não bugar a gente. Eu também acho, né? Eu também acho. Mas... nada a ver, tipo, de ser 11h59. Aí você entra lá no sistema, é 11h59. Tipo, não tá 23h59. Não tá, professor. É lá. sistema americano. É o melhor Só sistema. faltou... Não, só faltou o PM. Aí facilitaria, né? Mas assim, esse 11h59 muitas vezes salva a gente também. Porque, por exemplo, se lá tá meia-noite, né, que seria 12 horas lá no sistema, é a virada de um dia para o outro. Agora, quando é 11h59, aí você tem o dia todo para fazer. É complicado, né? A gente sabe disso, né? Para vocês e para a gente também, né? Assim, o sistema todo online, ele precisa ser modificado. Né? Querendo ou não, a gente está 1 ano nesse processo, mas ainda é novo. Né? Ainda a gente está engatinhando nesse processo. A gente está se adaptando ainda, né? Eu acho que a gente até está se adaptando bem, porque faz pouco tempo que a gente está assim, ninguém esperava por isso, então eu acho que a gente está se adaptando bem. E eles estão, eu vejo que a faculdade procura melhorar. Não, sim, sempre. Eu não estou caracterizando a faculdade. Pelo contrário, a faculdade ela tá dando o máximo aí, tá puxando o máximo, tá fazendo. Mas a gente sabe que o sistema é falho. Sim, tem Né? O sistema várias, é né? muito falho. Não estou falando do sistema da faculdade, eu digo o sistema no contexto geral, né? De todas as Sim. faculdades. Né? Sinceramente, eu sou sincero com vocês. Eu sou mais de passar um trabalho para vocês e avaliar vocês pelo trabalho do que a prova. Hoje. Então, professor, mas, por exemplo, o senhor não poderia ter feito isso? Não, eu sou obrigado a fazer a prova. Sério, cara? Sério. Pelo sistema, porque, eu sou por obrigado. exemplo, eu não sei se é por conta de ser uma matéria igual. A gente teve metodologia científica no semestre passado. E aí foi um trabalho. Metodologia não tem avaliação, nem metodologia e nem TCC. Eles não têm, eles têm essa abertura para fazer o trabalho. Só as outras matérias que não, né? As outras matérias têm que fazer essa prova aí. Isso é a ordem superior. É lá de cima. Tá? Então, a gente, na realidade, tem esse contexto aí. Tá? Então, a gente tem que fazer mesmo, não tem jeito. Por mim, eu passei no trabalho. Eu sou mais passar no trabalho e avaliar vocês pelo trabalho do que pela prova. Porque o trabalho, eu ainda consigo avaliar até melhor vocês.
E desse jeito, eu acabo tendo falhas, né? Como eu falei para vocês, né? A gente acaba pegando as questões de alguns lugares, até bolando o processo das questões, mas mesmo assim ainda dá falha. Para achar ainda fica fácil. Mas é assim mesmo. O processo é assim. Vamos lá, gente. Então, o que eu vou fazer com vocês? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre o processo. Eu vou passar umas questões para vocês, tá? Algumas questões até vou dar o resultado para vocês, o conteúdo, a resposta. Algumas não, outras sim. E aí eu trabalho em cima dessas respostas com vocês nesse processo, tá? Porque tem um contexto que ainda não passei, eu preciso passar para vocês hoje também, tá bom? Vamos começar? O que vocês acham? Já deu, né? Beleza. Tá? Deixa eu só pegar aqui o negocinho e a gente já começa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês tiveram gestão de qualidade? Não. Ah, tá. O senhor tá falando... Matéria. Matéria? Não. Não, ainda não. Eu achei que você estava falando de no semestre, tipo uma matéria que chamasse... Não, É É, isso? mas acho que é isso mesmo que ele tá falando, É isso mesmo, vocês vão ter. né? Vocês vão ter. Ah, tá. Vai ser com o senhor? Não, eu acho que não. Eu acho, né? Também não sei. Deixa eu achar aqui. Tem a ver com marketing, professor? Não tem. Gestão de qualidade enfoca na realidade. Deixa eu tirar isso aqui. Enfoca na realidade o processo para melhoria de resultados. 5S, se não tiver nada disso ainda mesmo, né? Eu Não, acho que quem vai dar essa matéria pra gente é o Joel. O JR, ele Envolve chegou a cálculo, não falar é? É, o JR JR falou, né? Do 5S. dos 5S logo no início da faculdade, mas ele não se aprofundou muito. Foi mais algo Uhum. superficial. É verdade. Eu também não vou me aprofundar porque vocês não têm isso, né? Mas eu tenho que dar uma pincelada com vocês em algumas coisas. Ele deu o que para vocês? Desculpa perguntar para vocês. Não entendi, professor. Ele deu o que para vocês envolvendo 5S? Que matéria que foi? Ele falou. Marketing? Acho que era economia ou era governança corporativa? Não Acho que entendi, era- Jennifer. Era governança corporativa, não era? Quando o professor JR deu pra gente sobre o 5S? acho que Isso, sim. era governança corporativa. Só que Então. o professor, ele também tinha uma veia... Não, acho que não. Aliás, ele tem uma veia de marketing, assim, muito forte. Então, ele sempre se respalda do marketing, sabe? Porque ele dava matéria. Então, e ele sempre fazia essa... Não, tudo bem. Vamos lá. Vamos focar no nosso ponto que a gente ganha mais. Deixa eu só espelhar para vocês. Lembrando, então, que vocês entenderam lá que vocês têm que me entregar aquilo, o projeto até quinta-feira. Não é isso, gente? Não esqueçam que tá no link Sim, lá. a resenha crítica, né? Isso mesmo. Tá no link, no chat. Professor, o senhor colocou um e-mail aqui, é que agora eu já perdi porque eu entrei por outro lugar. O senhor pode colocar de novo? contato@yahoo, alunos? Aluno O que faculdade. é? Para enviar para esse e-mail? Sim. A resenha? Isso mesmo. Ah, tá. Aluno faculdade, tá? Mas eu coloco. Tô colocando Tá bom, agora. Vou mandar. Já coloquei. Tá certo, obrigada. alunofaculdade@yahoo.com.br, tá bom?
Vamos embora. Vamos começar lá do início, né? O SM já vou me falando disso já para vocês, mas eu vou começar do processo da organização e estrutura organizacional, tá? Então, vamos lá. Eu tenho, então, acho que travou aqui, vamos lá. Aê. Estrutura organizacional, né? Algo abstrato, não é um objeto visível que se vê, é a evidência da estrutura, ou são estruturas, né? Então, a estrutura organizacional, não sei se vocês lembram disso, a gente falou um pouquinho disso, falamos aí da parte de organograma, vocês lembram disso, pessoas? Sim, não, talvez, quem sabe. Sim, você falou sim. Sim, você falou. Então, é a estrutura da organização, tá? Designa as relações formais, subordinação, incluindo o número de níveis na hierarquia e amplitude de controle de gerente e supervisores, né? Então, quantos gerentes eu tenho, quantos colaboradores eu tenho no mesmo segmento, tá? Então, a estrutura ela se caracteriza aí, né, por denominar os gerentes, supervisores e colaboradores da organização, tá? No contexto hierárquico. Então, quem manda em quem? Quem é responsável por quem? Né? Então, a gente tem este processo. Por exemplo, né, a gente até comentou deu exemplo de um de vocês, ou dois de vocês, não me lembro agora, né? Como é que funciona lá, você tem um gerente, tem um supervisor, né? Quem é acima de você? Né? Então, eu tenho, na realidade, um contexto vertical e um contexto horizontal, né? Focando aí o processo do organograma. Deixa eu sair um pouquinho, já volto já para vocês. Né? Então, só colocando para vocês. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui um organograma, que fica mais fácil para vocês. Vamos lá, deixa eu achar um mais fácil. Vamos lá. Então, eu tenho, ai, deixa eu espalhar, ai, cabeção no espelho, aí complica tudo. Deixa eu espelhar. Pronto. Eu tenho verticalmente aqui, né, o contexto do chefe para o colaborador. E horizontalmente, eu tenho os colaboradores. E aí eu pergunto para vocês, né, isso chama-se organograma. Já viram isso daqui em algum lugar, né? Isso chama-se organograma. Então, eu tenho em cima o chefe, né, ou o gerente, ou o diretor, e abaixo eu tenho os meus colaboradores. Professor, eu posso ter mais segmentos abaixo aqui? Sim, pode ter. Eu posso ter, por exemplo, o diretor, 3 aqui gerentes e cada gerente com sua equipe, né? E aí eu venho montando o meu organograma. Pergunto para vocês, por que, gente, vocês acham que o organograma, lembrando para vocês, eu tenho 2 tipos de organograma, né? Eu tenho 2 tipos de estrutura organizacional. A primeira sendo formal e a segunda informal. 2 estruturas organizacionais. Primeira formal, segunda informal. Formal seria esse organograma, né, para organização. Informal, aonde não tenho chefe, né? Não tenho ninguém que eu possa corresponder hierarquicamente com organograma. É tudo bagunçado. Então, 2, formal e informal.
tá? E aí eu pergunto para vocês do seguinte: por que a organização, a estrutura formal, tá? Ela é mais viável? Pergunto para vocês. Alguém pode me responder? Pelas raízes, professor. Por exemplo, já tá na história aí eu estou tentando lembrar desde o momento que o senhor falou Por causa também da hierarquia, né? Também do... Como é que diz? O respeito que tem a autoridade do chefe, passar responsabilidade para os demais, né? O senhor comentou sobre estrutura organizacional. Aí eu lembrei do tático, aliás, estratégico, tático e operacional. Vocês lembram Só disso? que A gente fez a piramidezinha lá. Só que eu não tô lembrado quem foi o cara que fez essa pirâmide. Só que era um cara de Maslow. renome. Foi Não, Maslow. acho que é Maslow. Não, Maslow é das necessidades. É, Eu não lembro quem fez dessa pirâmide que eu tô falando também não lembro. agora. Só que assim, já é um cara bem renomado lá e, funciona extremamente. Tanto que quando você procura referência, sempre vai aparecer esse tipo de referência. No caso, essa formal, entendeu? É a que funciona. E aí, mas por que ela funciona? Isso eu quero saber de vocês. Por que ela funciona? Ela funciona. Então, eu acho que é pela questão histórica já, pelos testes que fizeram já lá no passado e vem vindo sempre com essa. A gente aprende isso na faculdade, porque agora eu não sei por que você está querendo saber como funciona. Eu não sei, acho que eu não estou conseguindo Não responder. como funciona, mas eu digo por que a estrutura neste funciona? modelo funciona. Eu acho que para não sobrecarregar também um só funcionário a pensar em tudo. Aí tem cada setor, cada funcionário vai corresponder de acordo com o setor para poder chegar num resultado. E acho que é Ajuda mais aí, como se Gladys. fosse tipo uma eu equipe. queria complementar também, que eu acho. Pode falar. Eu acho que é porque, acho que por ter um nome, né? Tipo assim, igual você falou, de ser formal, né? Por exemplo, foi dada autoridade ao tático, por exemplo, para que o operacional se refira a ele. Então, por ter sido dado esse nome, não sei se eu vou conseguir também expressar o que eu quero dizer, mas, tipo assim, por ter sido dado esse título, essa autoridade para aquela pessoa ou para aquelas pessoas, aí há um respeito, né? Agora, se é algo informal, é meio que tipo, eu vou obedecer alguém que não é, né? Tipo assim, não é meu superior. Não sei se... Isso, vamos lá. O que acontece, né? Quando a gente fala na organização formal, organização informal, né? O que acontece nesse processo? Por que organização formal e por que funciona? Né? Porque eu tenho que sempre me dirigir a alguém, esse é um contexto básico, alguém superior a mim. Isso é um contexto do organograma formal. Né? Eu sempre tenho que me dirigir a alguém superior. Isso é uma regra, ponto. Tá? Quando eu falo em colaboradores que estão no mesmo segmento que eu, né? Vocês viram a pirâmide, tem alguém que manda lá em cima e tem os colaboradores que respondem a esta pessoa. Né? A comunicação ela fica mais fácil desse jeito. Né? Então, também é um outro processo. Então, o processo de comunicação de colaborador com colaborador do mesmo setor também fica mais viável. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma mensagem para dar, quer falar, Luiz? Professor, agora que eu vi que certo. Cortou um pouco. Não, o meu microfone estava aberto, eu fui fechar, eu não tinha visto que estava aberto, tá bom? Desculpa. Então, aí o que acontece, né? A comunicação entre os colaboradores, ela é mais viável, né? Então, porque todos estão no mesmo segmento. Né? Então, por exemplo, o chefe me dá um recado e pede que eu transmita aos meus colegas. Todos estão ali no mesmo, ao meu redor ali, e isso fica mais fácil de eu comunicar e até comunicar com um nível superior, né? Então, por exemplo, se eu tenho um recado para dar, eu vou falar para o meu gerente, e aí ele fala para o diretor dele, assim consequentemente. Porque se eu chego direto no diretor lá em cima,
né, já começa do seguinte: essa informação é real, né? Qual é o grau de confiança que eu tenho com essa informação para passar direto para ele, né? Se eu passo para o meu gerente, ele vai analisar a informação, vai ver se essa informação é viável ou não, vai ver se essa informação é real ou não, e aí passa para ele, tá? E aí, consequentemente, a informação de cima para baixo também ocorre do mesmo modo, tá? Então, o contexto de ter uma hierarquia organizacional, principalmente, para o processo de comunicação, tá? E tem todo o processo de respeito, e aí vai embora. Mas o grau principal é a comunicação, tá? Para vocês terem uma noção. Vocês entenderam, gente, por que disso? Só para que vocês tenham essa noção. Entendi, professor. Sim. Realmente facilita a comunicação, né? Basicamente, E evita também o ruído da comunicação, né? Não É verdade. Telefone sem fio. A gente também aprendeu sobre isso, sobre o telefone sem fio. A gente teve umas aulas sobre isso. E só Marcela. Marcela, não foi? Marcela. Só para colocar para É que se vocês. chama ruído. Quando eu falo em comunicação, deixa eu voltar aqui. Eu ia passar um negócio para vocês, mas tudo bem. Quando eu falo em comunicação, tá? Eu venho também de um outro processo. A Marcela falou sobre comunicação com vocês? Falou. Sim. Que eu tenho a entrada, o intermédio e a comunicação final. Ela falou isso, né? Sim, Olha, receptor. eu me lembro que falou. Receptor. Puta, agora fugiu aqui. Mas falou. Input, output, ela falou isso com vocês, né? Que a entrada... Esse output eu já não lembro, mas desse receptor Não. que o Felipe falou, eu lembro. Entrada e saída do processo de comunicação. Então, eu tenho entrada, né? Eu tenho a transformação da comunicação no meio, tá? E a saída dessa comunicação. Então, normalmente o processo de transferência, o processo de oscilação da comunicação, ela ocorre no meio do processo, normalmente. Tá? E aí, se eu tenho um meio controlado, então a comunicação ela entra de um jeito, passa pelo processo e sai do mesmo jeito. Tá? Então, também eu tenho esse contexto. A gente volta nisso, porque a gente vai falar mais disso mais à frente. Vamos lá. Só voltando aqui. Então, eu tenho, lembrando no processo da estrutura, né, vertical, hierarquia, né, ou grupos de departamento. Horizontal, interações entre funcionários da organização. Lembra que eu falei todos no mesmo patamar, né, todos no mesmo segmento. Tensão, inerente entre esses dois aspectos, controle e coordenação da colaboração, né? Então, tem esse processo também. Vamos lá. Hierarquia ou cadeia de comando, normas e planos, sistemas verticais de informação. Então, esses são os aspectos verticais e seus conectores, tá? Então, isso eu acabei de falar para vocês, né? Eu tenho um processo de entrada, um meio e o processo de saída dessa comunicação, tá? Eu tenho as normas que seguem o organograma, os planos para que ele seja feito, tá? O processo hierárquico, né? Então eu tenho lá, eu tenho comendo bolacha aí. Eu tenho o processo só fecha o áudio, gente, por favor. Eu tenho o processo hierárquico aí, né? Então, o gerente, diretor, né? E essa cadeia de comando logo abaixo, tá? Eu venho falando aí do processo de informação, isso por enquanto a gente vai falar mais a fundo mais à frente, vamos lá. Funções da estrutura, né? Produzir resultado organizacional. Qual é a função de ter uma estrutura organizacional, tá? Produzir resultados organizacionais, minimizar a influência das variações, cenários, tá? Então, são os estudos de caso, né?
ou os cases, né, que o pessoal normalmente chama aí, né, que ajudam a gente a melhorar esse processo. Vamos lá. Determinantes da estrutura, o ambiente e o tamanho da estrutura, né? Então, Jean, vamos lá. Uma padaria, assim, tem 3 funcionários, né? Vocês acham que uma padaria com 3 funcionários necessita de uma estrutura formal? O que vocês acham? Eu acho que sim, professor. Eu acho que todo comércio, por menor que seja, assim, precisa de uma Sim. estrutura para saber a quem levar as causas, né? Tipo assim, a quem se dirigir. É aquele negócio, né? Também não tem como o cara querer usar tudo ao pé da letra ali, né? Fazer a pirâmide dele lá, tático, estratégico, tático, operacional. Porque ele não tem tantas peças para preencher aquilo, né? Sim, Então, mas no caso tem um chefe e tem os funcionários, né? sim, a Sim, seria hierarquia continua. como é que diz? Uma média, né? Não ia usar tudo, ia ser só metade. A hierarquia iria continuar, né? É. Isso aí não foge, tem que ter. Eu acho que tem que ser formal, né? Porque senão falta comunicação da mesma forma. É que, meu, é muito complicado quando a gente fala da teoria e quando a gente joga na prática, né? Porque a gente aprendeu sobre funcionário X e gestão X e funcionário Y e gestão Y. Só que na prática é muito complicado porque, às vezes, às vezes alguém conversa com a gente acaba... Eu tô dando exemplo, a gente acaba confundindo no trabalho e, na real, a pessoa é até superior a gente, ou... Então, tem isso. Na prática, tá, um funcionário Y, mas é muito difícil, em determinados locais, você achar uma pessoa, um funcionário Y, que se dedica, sabe? Principalmente hoje, eu não sei. Hoje até que tá menos, assim... talvez seja até um pouco mais fácil encontrar um funcionário que se dedique por conta da pandemia. Mas um tempo atrás a mão de obra estava escassa. Então, a teoria nem sempre a gente vai conseguir jogar na prática mesmo, sabe? Uhum. Mas a hierarquia tem que continuar, entendeu? Sim, e eu acho também que acaba também sobrecarregando um funcionário, por exemplo, da parte da gerência. Ele O Luiz ficaria falou com a tudo. pirâmide estratégico e o tático junto. Aí depois o restante do funcionário ia ficar com o operacional. Então, gente, vamos lá. O Luiz Fala, falou Gleice, tudo pode aí. falar. Então, eu escutei agora o comentário do Luiz, né? E é verdade. Eu vou citar um exemplo, professor. Eu trabalho no Hospital de Bertioga. Então, tem a OS, que administra o hospital, que é a INTS hoje. E aí, eu comecei como um serviço de atendimento ao usuário e fui promovida para coordenadora de qualidade e humanização, né? Eu tenho muita dificuldade, porque tudo que acontece lá, a gente tem um grupo, né, do WhatsApp, da recepção e da controladoria de acesso. E aí, o que acontece? Depois dessa promoção, eu não sei se eles estão fazendo de pirraça, porque assim, depois que você assume Falei isso já, não falei? Vocês lembram disso? uma situação de coordenação, de ser líder, né? Você acaba se indispondo com as pessoas, porque você é o tempo todo cobrada, né? E aí você tem que cobrar as pessoas também para fazer as coisas acontecerem. Mas eu vou te dar um exemplo que aconteceu hoje. Hoje faltou energia no hospital, faltou energia. Ou seja, eu já tinha pedido para as pessoas no WhatsApp para deixar impressas as fichas à mão, manual. Então, receituário, né, a ficha de atendimento. Eu já vim pedindo isso já há algum tempo. E quando hoje faltou energia, a gente não tinha ficha à mão para fazer manual. Eu já tinha pedido para deixar impresso, porque energia pode faltar a qualquer momento. E a gente não pode parar o hospital, tem que continuar o atendimento normalmente, mesmo sendo manual. Nossa, olha, hoje foi um dia bem difícil para mim, viu? E eu não sei se eles fazem isso de pirraça para me afrontar, né?
Ou é o que o Luiz falou, é muito difícil você encontrar pessoas que realmente estão dispostas a trabalhar e fazer o diferencial. E o que eu passo dentro do hospital é por conta da indicação política, porque mesmo tendo uma OS administrando o hospital, a maioria das pessoas que trabalham lá é indicação de vereadores. Uhum. Então, e aí eu fico numa situação muito complicada, que nem hoje não tinha que ter ficha manual impressa, né? Faz um mês que eu assumi a parte de coordenação, né, de qualidade, e assim, tem coisas que eu tenho que estar sempre falando, pontuando, que é o óbvio, eu não preciso ficar falando o que você tem que fazer, quais são as suas atribuições, né? Sim. E Sim. hoje foi uma situação super difícil, porque o sistema parou, então quer dizer, essas fichas já tinham que estar impressas para quando acontecer a emergência de faltar energia, a gente continuar o atendimento para a população. E foi um caos, porque eu tive que sair do hospital para imprimir a ficha lá no outro setor do RH, do outro lado da rua, porque simplesmente as pessoas te ignoram, elas não te escutam, entendeu? Elas não fazem o trabalho que tem que fazer. E aí, assim, eu tenho a minha parte burocrática para resolver e eu acabo tendo que resolver esse tipo de problema que já poderia ter sido resolvido já desde o início, quando eu mandei a mensagem no grupo que tem que ter ficha impressa na recepção, para quando faltar energia, a gente continuar o Exatamente. processo. Olha, eu vou te falar, hoje foi um dia muito difícil Ô para mim. Gladys, mas você acha que, por exemplo, qual é o motivo que isso acontece? Assim, lógico que tem mão de obra que é péssima, mas por algum motivo, lógico que a coisa é sua, é particular seu, mas você concorda que se tem eu acho que tem dois fatores que influenciam. Você subiu de cargo, Sim. entende? Então, você conversava, você brincava, só que a partir do momento que você sobe de cargo, algumas coisas precisam mudar. Porque tem pessoas que não têm esse feeling de entender que tem uma hierarquia ali, que tem uma mudança que ela tem que respeitar. Que ela não vai conseguir ter mais aquelas brincadeiras, conversas, talvez. Então, tem que ter essa noção. E tem gente que não tem. E aí, quando você sobe de cargo, nossa, olha como muda, olha como é exibido, olha como... Então, entendeu? exatamente, tem a tal da inveja, né? É complicado. Mas assim, eu sempre fui muito aberta com eles, mesmo quando eu comecei como SAL, que é Serviço de Atendimento ao Usuário no hospital. Então, assim, eu sempre conversei com eles, sempre fui uma pessoa muito bacana. Mas depois que eu assumi esse cargo, eles me enxergam de uma outra forma. É claro, eu tô ali e eu sou cobrado o tempo todo. E eu tenho que fazer as coisas acontecer. Porque senão vem a Secretaria de Saúde em cima de mim e me cobra coisas simples, como essas fichas manuais. Então, assim, eu tive que mandar, fui um pouco mais ríspida hoje, né? Conversei com eles lá pessoalmente e falei, gente, isso não pode acontecer, isso já foi pedido, isso é o óbvio, faltou energia, tem que ter as fichas impressas. E eles viram que a Secretaria de Saúde foi lá, a secretária me procurou hoje, para entender o porquê da demora do atendimento. Isso é ridículo, desculpa, mas é muito difícil. Outra situação, hoje aconteceu, hoje é dia 1º de abril, né? Então, tinha um funcionário que saiu de férias e eu acho que a empresa tem que depositar o dinheiro 2 dias antes, né? Da pessoa sair de férias. E ele simplesmente foi falar com a diretora do hospital, porque não tinha sido pago as férias dele. Então, assim, ele não respeitou a hierarquia e levou uma chamada da diretora do hospital, da diretora administrativa, né? E aí eu falei assim, poxa, fulano, você tinha que ter conversado comigo, que daí a gente ia no RH juntos, né? E assim, o que ele escutou da diretora foi, olha, existe um RH para isso, você tem uma coordenadora. Por que você está se reportando a mim? Então, quer dizer, ficou chato para ele, entendeu? Desculpa o desabafo, gente. Não é desabafo, Gladys. Inclusive, faz totalmente parte da aula, porque é o que você falou. Talvez a cobrança fique até um pouco maior para você por acharem que você não está cumprindo com o seu dever. Só que, na verdade, você está. Você pediu lá para eles, entendeu? Que tem que deixar impresso, para depois a gente só fazer o manual, só preencher manualmente, caso falte luz ou caso aconteça algum problema. Você deixou já avisado.
Só que eles não Muito. fizeram, entendeu? Acho Aí que foi agora, para me afrontar, de pirraça mesmo. aí Porque você viu teve que que ir eu. atrás, você teve que E correr esse. atrás, teve que atravessar a rua, entendeu? É. Para não escutar nada. Porque você é coordenador, você tem que coordenar um negócio. Meu, você imagina, não é só, você não tem alguém ali que tá atrás de você falando, pô, e aí, Não, Gladys? e olha só, a gente tem mais ou menos umas 60 câmeras no hospital. Então, a gente é monitorado o tempo todo. A Secretaria de Saúde tem acesso às câmeras, a diretora tem acesso, o diretor clínico. Então, assim, por exemplo, a portaria, ela tem que funcionar, certo? E aí, o que eu estou percebendo pelas câmeras, que eu também tenho acesso, é que eles abandonam a portaria, os controladores. Tem que ter alguém ali sempre. Gladys, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu quero saber o que você vê com o que você passou hoje, tá? Certo. Presta atenção. Ou quem quiser responder também, fica à vontade, tá bom? Tá. Ó, esse é um organograma, tá? Eu tenho no contexto aqui os gerentes, são todos no mesmo patamar, né? Todos no mesmo Certo. nível e todos na mesma localização, correto? Você se Certo. encontrava aqui. Você se encontrava, Certo. tá? Porque não tem o teu setor, mas como colocar aqui? Você se Tá. encontrava aqui e foi para um setor como diretor, né? Então você comanda uma equipe aqui embaixo, correto? Sim, exato. Tá. Você se colocando no mesmo setor aqui de baixo, de onde você veio, né? O que você Certo. vê? O que você vê no mesmo nível aqui? O que você analisa aqui no mesmo nível? Ué, que a gente somos todos iguais ali, né, na escala, né, no Fechou. organograma, São e que todos a iguais. gente, exatamente, e que a Essa é a gente tem primeira que fazer parte. as coisas, sim, Isso, todos iguais. E aí você tem uma amizade com eles, correto? Já tinha uma amizade, você conversava, falava, você era amiga sim, deles, é uma amizade. sim, Todos são sim, iguais, todos são iguais. Quando você sobe para o patamar, tá até com uma corzinha diferente aqui, né? Você sobe para o patamar superior, você não é mais igual a eles, correto? É chato, eu sei, então, professor, eu concordo e discordo ao mesmo tempo, porque eles têm a total Presta, liberdade comigo, só que presta atenção. entendeu? Presta atenção, calma. Presta atenção. Todos ali, eles se veem iguais. Mesmo quando você sobe de patamar, você é visto igual a eles. Quando você tem uma amizade, um contexto legal com eles, eles ainda te veem da mesma forma. Por exemplo, eu tenho meus irmãos, eu tenho meus pais, né? E aí, o meu irmão eu bato, xingo, falo porcaria, a gente se abraça, aí são os meus irmãos, né? Com meu pai e minha mãe, não. Tenho respeito. Uhum. E aí, o que acontece? Se de uma hora para outra ele vira o meu pai, né? Meu pai faleceu, ele toma o cargo de pai, né? Ele assume a família, vamos dizer assim. Ele vai trabalhar, vai colocar comida em casa, tô dando um exemplo. Certo. Né? Ele vai ver que é coisa diferente, porque ele está dando um ralo maior, ele está vendo as coisas de cima, é um outro padrão. Né? Mas os meus irmãos, eles vão me ver como pai? Não. O que acontece com Não eles? vão. O problema não é você. O problema são eles. Então, e como Tá me tem a entendendo? indicação... Eu entendi. Sim. Como tem a indicação política, então, assim, muita gente, quando entrou, até quando eu iniciei como auxiliar de atendimento ao usuário, tudo para eles era, eu vou lá não reclamar, eu vou reclamar de fulano, eu vou lá no gabinete, sabe? Tem essa merda dessa política que interfere. Eles não veem muita gente que trabalha no hospital. Eu vou te falar, Gladys, uma coisa. Eu já vi gente saindo daquele hospital, que eu conheço uma galera, eu já vi gente saindo daquele hospital por política. E gente que já era encarregada geral daquele hospital. Pois é, então é assim, existe uma interferência política ali dentro e que as pessoas, quando são indicadas, eu sempre pensei assim, independente de indicação política, eu tenho que trabalhar. O hospital é uma empresa como qualquer outra empresa, independente de quem esteja administrando. E tem muita gente que não enxerga, Jean, dessa maneira. Tem gente que não trabalha. Olha, pra você ter uma ideia,
Tem uma tenda que a gente monta agora, que é a tenda do Covid. Para você ter uma ideia, a minha carga horária lá são 40 horas semanais. 40 horas semanais. De segunda a sexta, das 8 às 5. Sábado e domingo eu não trabalho, feriado também não. E eu tive que sair da minha casa assistindo um filme com meu filho para desmontar a tenda. Porque o cara que estava na portaria, que é indicação política, falou que não ia desmontar, que ele não estava sendo pago para aquilo. Você acredita nisso? Então, são muitas coisas que eu quando entrei como SAL, e hoje, como eu estou como coordenadora, eu tenho uma visão totalmente diferente do que eu tinha quando eu entrei. A minha visão mudou, entendeu? Sim. Hoje eu estou sendo cobrada muito mais do que antes. E hoje eu entendo as dificuldades do hospital, porque antigamente eu fazia o meu trabalho e eu, assim, vim embora, bati o meu ponto, vim embora. E hoje não, o meu telefone não para, é o tempo todo. Tentando administrar algumas coisas que acontecem, por exemplo, de oxigênio que acabou, que tem que... Entendeu? É umas coisinhas assim que eu tenho que ficar o tempo todo ligada. Por exemplo, eu trabalhei hoje o meu horário hoje seria até meio-dia, mas eu fiquei até as 4, né? Porque eu tive que ficar, enfim. Amanhã eu não trabalho, mas eu estou de sobreaviso. Então, qualquer coisa que acontecer, eu tenho que estar lá à disposição do hospital, né? E é só para finalizar a conversa, o que eu percebo que 80% das pessoas que trabalham no hospital, é triste falar isso, mas é a realidade. Eles não estão nem aí, eles estão se preocupando só com o salário. Muita gente que trabalha até como enfermeiro, não tem assim uma visão de humanização, de empatia, de se colocar no lugar do outro. Por conta, eu tenho certeza, que da intervenção política que existe dentro do hospital, por conta das indicações. Porque a pessoa faz uma prova e ela, na verdade, às vezes nem faz. É triste falar isso. Sim. Então, assim, é aquele QI, né, que indica. Então, tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim, que se eu fosse a diretora, já tinha mandado muita gente embora, porque tem muita gente com vontade de trabalhar, muita gente que é humana, que se coloca no lugar do outro, né? Mas, infelizmente, a gente tem que engolir certas coisas. É isso. É muito complicado. Pode falar, professor, desculpa. Pra vocês terem uma ideia, só vou finalizar aí para a gente dar continuação, a gente não termina isso. Só pra vocês terem uma ideia, eu tenho um amigo que ele é fiscal em Bertioga, né? Ele é semi-analfabeto. Aí vocês falam, porra, Jane, sabe, semi-analfabeto. Ele chutou tudo à prova e passou? Não. Ele me falou isso, né? Veio alguém grande da cidade, chegou para ele e falou, o gabarito é esse. Só você decorar. Aí ele falou, eu não sei nem escrever meu nome direito, você acha que eu vou decorar isso? O cara ser muito burro. Ele falou, eu sou mesmo, eu não vou decorar isso. Por fim, ele passou entre os 10 primeiros no concurso. Caracas. É uma realidade dura de se ouvir, mas realmente isso acontece Então, mesmo. mas esse aí, professor, ainda foi formalizado, né? Porque a maioria mesmo é pessoal que estava lá entregando o panfleto. Eu não tenho nada contra, cara, mas é que eu sou meio meritocrático, sabe? Eu acho que a pessoa ela tem que fazer por merecer. Entende? Ela não tem que só ir lá e fazer boca de urna e depois ir lá e cagar no trabalho, entendeu? Porque eu acho que, tipo, se tá lá, faz o bagulho Não, direito. Luiz, e outra coisa, nós trabalhamos com pessoas, são vidas, né? Então a gente tem que ter sim um bom acolhimento, independente de ser o SUS, você tá ali para dar o seu melhor, para você trabalhar, fazer a diferença, né? Sim. Eu, graças a Deus, como eu disse, eu tô pouco tempo para assumir um cargo de coordenação. Eu tô com 37 anos e eu nunca tive uma oportunidade como essa, entendeu? Então, para mim, para ter a experiência e aprender ali, né, todos os dias, porque a gente aprende todos os dias, mas infelizmente a gente vive essa realidade ali dentro do hospital. É muito triste lidar com algumas situações e às vezes você tem que se calar porque você precisa do seu trabalho. Então, a gente respira fundo e toca o barco. Eu vou te dar uma dica. Eu preciso, por favor. Vou dar uma dica.
Eu já estou num cargo de direção, já tenho 6 anos. Né? Quando eu Certo. entrei, eu queria, falei, cara, eu não quero ser aquele diretor chato, né? Que fica cobrando, Uhum. fica falando, faz isso, faz aquilo. E Nossa, é muito chato isso. eu tenho uma equipe de limpeza, de alimentação, é bem parecido com o teu processo. E aí, no começo, eu conversava com as meninas, né, da limpeza, por exemplo, falava, pô, gente, vocês têm que limpar desse jeito, tal, né? Vamos limpar melhor, do jeito que eu tô falando com você. Aí eu virava as costas, elas continuavam fazendo do jeito que elas estavam fazendo. Deve ser a mesma Ai, coisa meu com você. Deus. Com certeza é. E aí, uma hora eu tive que chegar na chincha, né? Como diria a minha mãe. Uhum. Né? Eu cheguei e falei, ó, a parte é o seguinte, ou vocês fazem assim, ou eu mando vocês embora. O que vocês acham É. que elas fizeram? Então, Fiz. professor, é exatamente isso que eu estava falando no início, entendeu? Quando você tem uma relação Você de pode falar, Lúcio. amizade, não que não tenha amizade, né? Mas tem que saber separar o profissional do pessoal, da amizade. Tanto que, assim, eu discordei com isso na faculdade no início. Lógico que talvez em algum lugar do mundo tem como fazer isso. Claro, Mas a gestão totalmente Y lá, ai, de não ser tão, como eu posso te dizer? Mas o senhor tá entendendo? Tem que Rígido, ter né? rígido. Cara, se você não, lógico que você tem que reconhecer quando a pessoa fez um bom trabalho, mas você tem que cobrar o trabalho, entendeu? É. E da forma que tem que ser cobrada, do nível que tem que ser cobrado. E o é isso que é o problema, problema. o problema não é o gestor, o problema é o colaborador. Porque o É. colaborador tem uma visão ainda que é seu amigo, né? Que, Sim, o Jean, por exemplo, tá? O Jean não vai nos mandar embora porque o Jean é gente boa, né? O Jean não vai É. brigar com a gente porque ele é gente boa, né? Vamos fazer o que dá, Não, eu né? tô com 3 sim. lá, eu tô com 3 lá, Jean, pra você ter uma ideia. Um desses foi um deles chegou para mim e falou: eu não vou montar, não. Quer dizer, sábado era meu dia de folga, eu fui lá para montar a tenda, eu fui, entendeu? Só que Mas é o seguinte, assim, Gladys, eu, a é, partir do ele momento que você chega para um desse, chama num canto e fala, ó, tô te dando uma advertência, porque eu verbal, pedi. né? Não, você faz em 3 momentos, uma verbal, tá? Uma por escrito, tá? E a terceira é Uhum, demissão, a justa causa. tá certo. Entendeu? Então Eu tô você com 3 lá que eu vou ter que mandar embora, não tem jeito. Já mudei de plantão do dia, foi para a noite. Os colegas de trabalho sempre falando a mesma coisa, reclamando que está sobrecarregando, que não faz, que não. Nossa, eu tenho 40 funcionários para eu porque eles administrar, acham, já. porque eles acham que você não vai fazer isso. Então você É. chama primeiro, fala, ó, estou te dando uma advertência verbal. A próxima advertência por escrito você vai assinar. A terceira é justa causa. Você vai ver se eles não vão entrar na linha rapidinho. O Eu vou ter Só que professor, que é o fazer seguinte, tu isso. vai ser vista o o demônio do cão, hospital. Não sim. tem problema, eu tenho que me preocupar. Foi o que O- eu disse para eles lá. Eu falei: olha, vocês não têm que gostar de mim, vocês não têm que me amar, vocês têm que me respeitar, assim como eu respeito vocês. Pronto, entendeu? Então, é claro, a gente tem que ter um jeitinho de falar, né? Só que chega uma hora, Jean, que você cansa, Entende isso? porque você fala tanto a mesma coisa todos os dias que aí eu fico pensando, caralho, desculpa o palavrão. Será que esses caras estão tirando uma com a minha cara? Eles estão tirando uma com a minha cara, entendeu? Então, assim, eu tô com 3 lá que vai ser demissão. Já fiz advertência verbal, já dei suspensão, e os caras estão cagando pra mim, entendeu? Eles não Quando me você não cortar, respeitam. é assim em todo lugar. Quando você não cortar a cabeça de um, você precisa cortar a cabeça É, de um. Quando você corta a cabeça de um, é. todo mundo entra na linha. Você vai ver só. Ô, Ai, professor, tomara. rapidinho, sabe uma coisa que me deixa revoltado? É a última coisa que eu vou falar. É, por exemplo, essas pessoas que cagam lá no hospital, igual o Lade está falando, né, indicação política e tal, que, meu, mal fazem o serviço, sabe? Eu tenho certeza que todos, eu não tô falando, tipo, porcentagem, eu tô falando 100%, todos reclamaram alguma vez do SUS, Claro. entendeu? E não fazem o serviço melhorar.
entendeu? É. Eles continuam. Acho que é a filosofia, tipo, eu fui tratado assim, então tem que ser tratado É assim. bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Cara, é um absurdo. Gente, É vamos lá, que se a difícil. gente não termina a aula, a gente não termina o conteúdo. Desculpa. Não, de vez Eu em já quando é falei bom. demais. De vez em quando é bom, de vez em quando é bom. Vamos lá, vamos dar continuidade. Vou passar esse conteúdo, gente. Eu vou passar umas questões para a prova, para vocês estudarem, tá? E algumas eu vou dar até resposta, senão não vai dar tempo para a gente ficar batendo, discutindo, senão vai acabar o nosso horário. Vamos lá. Tá. OSM, né? Função mista da organização e planejamento. Desenvolve-se na construção da estrutura de recursos e de operações, de uma intuição, assim como de determinação de seus planos. Né? Isso foi Rocha, 2008, quem o diz, né? Quem falou. Eu também tenho Cruz, isso são definições e conceitos de OSM, tá? Só para a gente colocar aí. Estudo das organizações por meio de análise de cada uma de suas atividades, a fim de criar procedimentos que venham a interligá-la de forma sistêmica. Tá? Então, Cruz, ele vem falando isso. Eu tenho um pouquinho da história do SM, né? Surgiu, isso a gente já passou lá no começo, tá, gente? Só estou dando uma recapitulada. Surgiu devido ao crescimento da evolução, complexidade das organizações, Taylor e Fayol, expressão usada inicialmente por Thomas Wilson, sendo difundida na Inglaterra e em outros países. Chega ao Brasil em 55, com a criação do curso de administração pública da FGV, Fundação Getúlio Vargas, e contratação de consultor da ONU, professor Harry Miller, autor do primeiro livro editado no Brasil. Vamos lá, vamos passar rapidinho, senão não dá muito tempo. Vem falando um pouquinho dos históricos do OSM, né, anos 80, 60 a 80. Vou deixar isso disponível para vocês, tá, gente? Eu não vou ficar batendo no assunto, a gente passa muito tempo em cima disso. Vamos lá, histórico. Espera um pouquinho, vamos lá. Atual OSM, né, mais focado em processos, estratégias, auxílio na elaboração ou melhoria dos procedimentos. Consultoria, melhorar o processo da empresa, objetivos básicos. Vamos lá. Isso são os objetivos do SM. Quanto às pessoas, né, o SM quanto às pessoas. Racionalizar a distribuição das tarefas, eliminar atividades desnecessárias, quanto aos recursos materiais, padronizar documentos e evitar desperdício. Tá? Função, né? Quanto ao espaço, melhorar a distribuição de espaço, e quanto ao tempo, evitar desperdícios de tempo e trabalho. Tá? Deixa eu voltar para vocês. Então, a OSM, na realidade, né, ela vem para que nós possamos padronizar, olha só que legal, padronizar o processo de trabalho, né, de formas regradas, vamos dizer assim. Tá? Então, eu tenho esse contexto. Vamos lá, volto para vocês rapidinho, só para dar uma ênfase nisso. Vocês já viram, mas eu vou dar só um item, antes de não dar tempo de a gente passar as perguntas. Vamos lá. Cá. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o programa 5S, né, normalmente implementado com um plano estratégico para alguns aspectos fundamentais da empresa. Tá? Comecem a atrapalhar melhor o rumo à qualidade total. Tá? A junção no número de 5 S com as palavras S vem das 5 palavras japonesas que começam com S. Sairi, né, senso de utilização. Então, como que eu vou utilizar? De que forma eu vou utilizar? Né? Seiton, senso de organização. Como eu vou organizar? De que forma eu vou organizar? Seizo, senso de limpeza, né? Como é que eu vou limpar? Com que eu vou limpar? Né? Então, padrão de limpeza. Seikitsu, senso de padronização. Tenho que padronizar. De que forma eu padronizo isso? Como eu padronizo isso? Tá? E Shitsuki, né? Senso de disciplina. Então, esses são os famosos 5 S's. Só para a gente colocar para vocês.
Volto para vocês de novo. Então, o que é o 5S? Né? O 5S é um processo, é uma estratégia de qualidade. Tá? É um programa que eu faço para que a minha empresa ela tenha um processo de qualidade, simples e rápido. Tá? Então, o 5S tem essa denominação. Perguntas até agora. Eu sei que eu tive que passar correndo, mas não dava tempo, gente. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar que a gente já mata agora. Não? Sim, talvez quem sabe. Professor, Fala, Luiz. como o senhor coloca esse fundo atrás? Tô brincando, cara. Eu ensino para você na próxima aula, eu prometo. Tá Gostou? bom, tá bom. Isso aqui é legal, Liga da Justiça. Eu tenho um que é o Batman Ninja, tá? É muito legal também. Mas é legal. Vamos embora. Só para colocar para vocês. Tá? Então, eu vou passar as questões para vocês. Tá? Se vocês tiverem dúvida alguma coisa, vocês falam que a gente bate em cima dessas questões. Tá bom? Tá Vamos bom. atuar aqui, porque eu peço que vocês tenham um caderno em mãos, por favor. Peraí. Vamos lá, faz tempo que ninguém copia nada, né? Nossa, verdade, não sabia nem que era caderno. Mano. Caderno, que é isso? Vamos lá. Pessoal, mandem um negócio da Marisa lá, hein? Até meia-noite. Eu já mandei. Não sei se é indireto foi pra mim, que ela mandou lá no... Então, pois é, vamos mandar lá. Primeira questão, vamos lá, gente? Bora. Como devemos aplicar a OSM, como devemos aplicar o OSM, desculpa, em uma empresa ou departamento? Lembra que eu falei o que é o OSM para vocês, hein? Gente, só lembrando para vocês, as questões não serão iguais às que eu estou falando, tá? O conteúdo em si é o mesmo. Tá, qual que é a pergunta? Como serão? Isso Ai, vamos lá, repetindo. Como devemos aplicar a OSM num departamento ou empresa? No departamento ou em departamento? No departamento, em departamento, não tem problema. No setor, né? Setor da empresa, departamento. Em departamento ou empresa. Aí é para a gente responder no nosso caderno ou para falar para o senhor? Não, isso é para prova, para vocês estudarem para prova. Ah, mas o senhor não vai dar a resposta? Não. Você não vai dar a resposta, professor? Como Acabei de falar agora! Falou? Tem que olhar lá nos slides lá depois com calma, Eu acabei gente. de falar agora para vocês, isso aí. Professor, como o senhor vai passar e não vai dar as respostas? Tô brincando. Sacanagem para vocês, né? Muita sacanagem. Ó, só lembrando, gente, que é o conteúdo da pergunta, tá? Basicamente não é a pergunta. Tá? Vamos lá. Qual a diferença, segunda questão, tá? Qual a diferença entre estrutura formal e informal? Essa tá na ponta da língua, né? Pronto, próximo. Calma aí, é estrutura? Repetir a pergunta. Isso. Oi, alguém me pergunta, falou alguma coisa aí, gente? Repetir a pergunta, por favor. O que é estrutura formal e informal? Qual a diferença, né, entre uma e outra? Posso? Pode. Pode. Deve. Uma conversa, eu tô colocando para vocês o conteúdo aqui, essa eu vou ter para dar resposta. Porque essa eu ia passar agora, mas não deu tempo, mas tudo bem.
em uma resposta, não, desculpa, em uma conversa. Foi isso que eu falei, né? Sim, Foi. Em uma conversa, em uma conversa. Ah, o senhor tá lendo aí, né, professor? eu tô colocando e já montando para vocês a pergunta. Sabe o que você poderia fazer? Compartilha a tela, cara. Tá mais... Não dá, não dá. Ai, já tá com a resposta, né, professor? Já tô. Ah, seria bom se o senhor passasse, né? Vamos lá. Em uma conversa ou em um texto, Vírgula. vírgula. É que eu tô montando aqui. As palavras tendem a ser frias e impessoais. Frias? Frias mesmo. Tendem a Frias e o ser, quê? Ou impessoais. a ser frias ou impessoais. Isso. Oposto de quente. Ponto, mesma linha. É. A que item isso se refere? Isso eu vou dar a resposta para vocês, tá? Que eu não dei isso para vocês. A que item isso se refere? Posso dar a resposta? Pode. Pode. Oxe, para isso a gente tá mais que Resposta, pronto. meu. A pergunta até esquece, agora a resposta. Questionário, tá? Só decora a resposta. Tô brincando, professor. Brincadeira, sacanagem. Questionário. Essa é a resposta? Essa é a resposta? Essa é a resposta. Questionário, ponto. Questionário? Peraí, professor. Oi? Palavras também ser Peraí, agora eu queria entender aqui. Ah, entendi. Em uma É quando você conversa conversa ou com em uma um pessoa e texto, pergunta isso, você não Ah. deve ser, você não deve chuchar onde tá vocês aqui. Vocês não devem, não pode ser colocar a tua emoção. Tá? Você tem que ser frio e impessoal. Quando você um pergunta questionário. no processo, entendi. quando você conversa com uma pessoa, né, no Processo seletivo, né? isso, você tem que ser frio e impessoal. Você Uma não pode pesquisa colocar de as suas campo. emoções. Professor, tomara que as outras perguntas, as respostas sejam assim também, só uma palavra. Nem Uma todas, né? pesquisa Nem de campo, todas. por exemplo. Nossa, meu sonho. Isso. Você não pode colocar o seu sentimento Pesquisa no processo. eleitoral. Isso. É. Vamos lá. Vale já pro Joel, hein, gente? Próxima. Pode falar. Quais são as atividades executadas pela área de OSM? Aonde entra a área de OSM nas atividades? Vou repetir? Professor, você Vou complicou repetir. agora. Calma. Quais são as atividades atividades executadas pela área de OSM? Ponto. executadas pela área de OSM? Simples e rápido. Quais que são, professor? Não, essa eu dei. Quando falo de OSM, essa também O verde foi bom da Jennifer, foi bom. Eu ia dar um ponto para ela só pelo verde. Vai que Nossa. cola, né? É Próximo. controle de processo, né, professor? Rotina, formulário. Próxima. Qual a função de OSM? Qual é a função de OSM? Próxima. O que significa a palavra 5S? As palavras, desculpa. Nossa, isso aí. O que significa as palavras 5S? É tudo em inglês, né, professor? Não, É tudo em japonês. inglês, não é? Japonês. Outra língua. A japonês é japonês.
cara. Essa tá muito fácil. Essa eu não vou dar, não, porque senão vocês vão bater rapidinho. São quantas Mais fácil que questões? essa do 5S, que é só dar um Google, professor, pelo amor de Deus. Acabei de falar em 5 S agora, hein? Eu acabei de falar. Professor, a gente não decora tão rápido assim. Mas tá bom, professor. Já Não, não é peraí. uma pergunta difícil, Tem não. uma que é Tem facinho. mais pergunta? Tem. Até tem duas que é fácil. Mas se eu der pra vocês, vai ser muito mole. Espera aí. Deixa eu pegar. Então dá, professor. Oxi. Pra ser mole, senão. P1 você pode facilitar. Na P2 você pode acabar com o nosso corpo. Não é assim que funciona a coisa. Sabe o que eu acho que você podia fazer na P2? A É. P2 você coloca a prova na tela e quem tirar print tirou. Quem não tirar já era. É, boa ideia. Nossa, Agora com as caraca. respostas. Quais as respostas? Eu Coisa tinha, rápida. vou falar um negócio pra vocês. Eu tinha um professor que ele pegava as provas. Vamos lá, tem um outro rapidinho. Vai lá, vai lá. Conceitue organização. São duas, tá? Não entendi a primeira palavra. Conceitue ou descreva a palavra organização. Dá no mesmo. Conceitue organização ou dá no mesmo, tá? Descreva a palavra organização. A mesma coisa. Conceitue sistema ou dá no mesmo, descreva a palavra sistema. E o último, essa é a última. É a mesma São coisa. 9? São 9? Não. Tá. Tem mais uma, descreva método, a palavra, tá? Ou conceitue método, indiferente. Escreva a palavra método, isso? Ou conceitue método. Dá no mesmo, tá? Tá. Professor, essas aí, né? Não tem erro, tá facinho. Tá. Gente, de boa, a prova tá muito fácil. Eu A me prova tá perdi muito aqui. Eu me perdi aqui, professor. Fala. Qual que é a diferença entre estrutura formal e informal? Tô Facinho. brincando, gente. Não, tô brincando, gente. É que eu falei que eu me perdi. Era a segunda Ai. questão, entendeu? Luiz, Essa prova tá muito fácil. Essa prova tá muito fácil. Basicamente, se vocês me entregarem aquele projeto, vocês têm 2 já de lambuja aí, tá? Basicamente, se vocês entregarem lá o trabalho, Resenha A resenha descritiva. crítica. tem 2 aí. É crítica ou descritiva? Crítica. Crítica, ok. Esse texto é uma merda, eu nunca mais lerei. Não, é legal. Não é chato, não, é legal. Não é crítica, professor. Não, professor, é é crítica. crítica, entendeu? Não, entendi. Mas entendi o contexto. Mas é legal. Vocês vão ver que o texto em si é legal. Tá? Ele vai falar basicamente aí como o SM, e é legal que completa a prova também. Tá? Como o SM, ele atua na rede de suprimentos de uma empresa de varejo. É legal que ele vai dar uma força, vai dar uma ajuda na prova. Tá? Por isso que eu implementei ele também. Gente, perguntas. Me falem agora ou se calem para sempre. Professor, Respostas eu não darei, mas vamos lá. Tá, Mas, não é uma resposta. Não. Eu só estou afirmando e eu queria que o senhor pudesse afirmar depois. A OSM, ela é responsável... Não estou nem olhando para o negócio aqui. Ela é responsável por controles de vários processos na empresa, né, professor? Tipo hierarquia, horários, essas coisinhas, né? Só isso que eu quero saber. Por processos, isso mesmo. Tá. Tudo que se enquadra como processo, a OSM dentro da empresa é responsável. Beleza. Obrigada, Luiz, pela resposta. Isso é verdade. Já vou responder aqui. Então, ela tem vários subitens aí também, né? Esse é um dos. Hierarquia.
Ó, lembra que a gente comentou até, né? Eu falei quando a gente colocou lá que ele enfatiza tempo, enfatiza algumas coisas assim, entendeu? Beleza. Não tá difícil não, gente, tá fácil. Tá fácil. Beleza. Tá facinho, Tá facinho, certo, professor. tá? Porque na Ok. realidade, assim, agora a P2 ela vai ser mais porque aí eu vou enfocar, agora eu vou falar para vocês, eu vou enfocar bastante conteúdo na segunda prova. Essa prova é mais para a gente se conhecer, né? Ter aquele contato e tal, mas trocar uma ideia, mas a segunda prova vai ser mais chata, vai ser mais conteúdo. Então a gente vai começar a bater muita coisa aí, vai ficar mais chatinho mesmo. Pra vocês terem uma bom. ideia, só de organograma, eu não dei para vocês, que eu, até por causa dessa pandemia, esse contexto todo, né? São, se eu não me engano, 8 ou 9 tipos de organograma. Afe Maria. Cada um organograma diferente, e você tem organograma maravilhoso para fazer. Assim, Caracas. detalhe, vejam bem o que é um organograma, né? E mentalizem como é feito o organograma, porque pode cair na prova, assim. Meu pai, tá certo. De boa. Gente, perguntas? Alguma? Talvez? Nenhuma? Falem agora. Tenho. Professor, como o senhor deixa a sua barba assim cheia, assim? Não, vocês não sabem do negócio, né? Eu comecei ainda não podei ela, preciso cortar ela. Eu ia no barbeiro e os caras zoavam tudo minha barba, sabe? Aí eu me injuriei. Na pandemia, no começo, quando foi ano passado, eu tava injuriado. Eu falei, caraca, ninguém acerta a minha barba. Eu entrei no processo online e fiz 3 cursos de barbeiro. Caracas. Fez 3 cursos de barbeiro. Fiz 3 cursos de barbeiro. Agora o senhor eu mesmo acerto cuida da sua barba. Não, aí eu Só comprei o maquinário, falei, cara, vou fazer essa porcaria. Aí eu comecei a acertar a barba. Navalha, eu não sabia mexer com navalha, acabei agora sem mexer com navalha. Ai, que Interessante. bacana. Professor, Legal. eu posso fazer uma pergunta sobre a sua barba? Fala. O senhor pinta ela? Não pinto, não pinto. É natural. Mas ela é Ó, preta em minha cima sobrancelha e é branca preta, minha sobrancelha é preta e meu bigode tá começando a ficar branco, mas era preto mesmo. E aqui é preto mesmo. Sério? Sério, Então é tudo natural, tanto a parte tudo. preta Eu tenho quanto a parte cabelo branca. branco, pra vocês terem uma ideia, meu cabelo é assim desde os 18. Nossa, Eu tenho Cara, cabelo eu branco acho desde os que 18. eu acho que eu também, professor, tenho eu tenho muito cabelo branco, mas muito cabelo branco. Não, eu tô com Quando eu tava com 21, 25 anos, mas- meu cabelo tava totalmente branco. Totalmente branco. ô louco. Sacanagem, o professor diferente. pinta o cabelo de Nossa. branco, é sacanagem dele, ele pinta de Não, eu branco. pintava de preto da outra cara. Eu pintava de platinado. preto. Eu pintava o cabelo de preto, né? Dava outra cara. Eu falei, cara, não, deixa essa porcaria branca. Mó trabalho. Falei, como Mas mulher fica legal, aguenta ficar pintando o diferente. cabelo? Como mulher dentro você tem que pintar o cabelo, tipo, a cada semana, porque o bagulho começa a crescer branco, fica um bagulho horrível. Isso é verdade, né? Eu tô quase fazendo uma mecha branca de um lado da minha cabeça aqui, porque eu tenho uma coleção de fios de um lado só. Vou fazer a mecha logo, igual a tempestade. E detalhe, né? Que quando você pinta, né, você tem que se retocar a raiz, uma frescura. Eu falei, não, vou deixar branco mesmo e se dane. Mas tá muito bom, tá muito bom. É legal. Achei interessante que o bigode é preto e a barba é branca. Eu falei, será que ele É muito acha? esquisito, é muito esquisito, é muito esquisito. É diferente. Mas aqui, ó, pra diferente. vocês terem uma Tá bem. ideia, como é preto. Ó, esse lateral aqui, ó, em cima é preto. Tá vendo? É que eu deixei ela crescer agora. Eu preciso dar uma podada nela. Mas é preto aqui em cima. Então, não sei o que pinto, não. É desse jeito mesmo. Aí eu arranco esse preto aqui e ela fica toda branca. Não, mas Legal, tá, mas tá achei bem, da tá hora. legal, professor. Não, eu vou deixar ela grande. Já falei para mim. Falei, cara, eu vou deixar igual. Conceitual. Vou deixar Se igual eu- o se eu Vico, vou deixar tivesse- grande e vou trançar ela. Não, grande assim eu também não deixaria, não. Mas bem feitinho assim, grande, eu acho legal. Mas eu não tenho, então. Fazer o quê? Nasce uns pelos assim aleatório, mas fazer o quê? É complicado. Gente, bom final de semana para vocês. Bom Obrigada, feriado. professor. Valeu, professor, Boa obrigado. prova. Eu vou estar. Descanso, professor. Igualmente, Lembrando professor, vocês também. obrigada. Eu vou estar na prova, só lembrando vocês, eu vou estar online, né, na prova. Todos os professores vão estar online. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem entrar e perguntar para a gente. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Deus abençoe. Boa noite. Pai Vocês tá também, on. gente. Beleza, Fiquem com professor. Deus. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.